Olá! Hoje a gente vai falar de um momento que, olha, marcou a história do Brasil para sempre. O golpe de 1964. Mas, ó, a ideia aqui não é tratar como se fosse algo que aconteceu do nada, de um dia para o outro. A gente vai entender como uma sociedade inteira chegou no seu limite, no seu ponto de ruptura. E a pergunta que fica é exatamente essa: como que uma democracia se desfaz? O que acontece quando a coisa aperta tanto, sabe? Quando as tensões políticas, sociais, econômicas chegam num ponto que o sistema simplesmente não aguenta mais. É essa jornada que a gente vai fazer agora. Para a gente entender essa história direitinho, nosso roteiro tá claro. Primeiro, como a tempestade foi se formando. Depois, a gente vai olhar para os medos da direita e a pressa da esquerda. Aí a gente chega no momento exato da ruptura e, claro, termina falando do legado que tudo isso deixou. Bora lá, então. Então vamos começar pelo começo, né? O contexto. Início dos anos 60, governo do João Goulart, o Jango. O clima no país era de uma polarização assim extrema. Tava tudo fervendo, muito debate, muito conflito por toda parte. E não era só uma briguinha política comum, sabe? Era muito mais fundo. Era um verdadeiro choque de visões sobre qual deveria ser o futuro do Brasil. De um lado, uma galera querendo manter a ordem como estava. Do outro, um pessoal que queria reformas profundas e para ontem. O tecido democrático estava esticado no limite. Ok, vamos olhar agora para uma das peças-chave nesse tabuleiro: o Bloco Conservador. E para a gente entender o que eles fizeram, a gente precisa primeiro entender o que eles temiam. E, olha, os medos eram muitos e crescentes. O interessante aqui é ver o que unia essa galera. E aí a gente está falando de empresários, militares, políticos conservadores. Era um medo que não parava de crescer. Eles viam o poder dos sindicatos aumentando com o CGT, viam comunistas ganhando cargos no governo, greves pipocando por todo lado, invasões de terra no campo. A ideia das reformas de base do Jango, que mexiam em coisas como a reforma agrária e urbana, para eles não era progresso, era o caos batendo na porta. O pânico era real, sabe? Achar que a ordem social que eles conheciam ia desmoronar e levar junto todos os privilégios deles. Então, o resumo da ópera para esse bloco era o seguinte: o Brasil estava a um passo de uma convulsão social que ia destruir tudo. E é por isso que a defesa da ordem virou o grande argumento, a bandeira principal deles. Agora, bora virar a página e olhar para o outro lado. E aqui, gente, é muito importante entender uma coisa. A esquerda não era um bloco só, coeso, todo mundo andando de mão dada. Pelo contrário, era super fragmentada. Dá uma olhada na quantidade de grupos diferentes que existiam. Tinha de tudo: Partido Comunista, organizações marxistas, trotskistas, até grupos que vieram da Igreja Católica e foram para o socialismo. E o ponto central é que muitos desses grupos eram bem mais radicais que o próprio presidente, o Jango. E essa citação do Darcy Ribeiro, que era um cara muito próximo do Jango, diz tudo. Ele fala que o objetivo desses grupos mais radicais era, na real, derrubar o governo. Para eles, as reformas do Jango eram muito lentas, muito moderadas. Eles não queriam reformar o sistema. Eles queriam uma revolução socialista e para já. E acabaram vendo o governo Goulart mais como um obstáculo do que como um aliado. Com isso, o Jango ficou numa sinuca de bico, completamente isolado. A direita pressionando, chamando ele de radical, e parte da esquerda abandonando o barco, achando ele moderado demais. Olha que loucura. Os mesmos grupos que tinham garantido a posse dele lá em 1961, agora viravam as costas. E é aí que a gente chega no clímax da crise. E aqui acontece uma das viradas de roteiro mais fascinantes e ao mesmo tempo mais trágicas da nossa política. Presta muita atenção nessa comparação, porque ela é a chave para entender tudo. Em 1961, quando tentaram impedir a posse do Jango, a esquerda se uniu para defender a Constituição. A bandeira era a da legalidade. 3 anos depois, em 64, os papéis se invertem completamente. A direita passa a se apegar à Constituição como desculpa para frear as reformas, enquanto parte da esquerda, impaciente, começa a pedir o fechamento do Congresso, a mudança da Constituição, ou seja, eles abriram mão de defender a ordem democrática. E esse foi o erro de cálculo fatal. Porque no momento em que a esquerda deixou de defender a democracia, ela perdeu toda a autoridade moral, toda a legitimidade que tinha em 61. E isso deu aos adversários a justificativa que eles queriam numa bandeja de prata. O discurso deles passou a ser: a gente não está dando um golpe, a gente está restaurando a ordem que a própria esquerda abandonou. Bom, com a democracia sendo atacada dos dois lados, o caminho ficou livre. O golpe aconteceu em 31 de março de 1964, e ali começava um período autoritário longuíssimo no Brasil.
E a repressão foi imediata, sem rodeios. A primeira coisa que a ditadura militar fez foi silenciar qualquer tipo de oposição. Fecharam sindicatos, acabaram com a imprensa de esquerda. Foi um recado bem claro de que não ia ter mais espaço para contestação. E o que veio depois foi um regime militar que durou 21 anos, de 1964 até 1985. Um período que mudou o Brasil de forma profunda na política, na sociedade e na cultura. O impacto disso foi gigantesco e duradouro. A gente está falando de violações gravíssimas de direitos humanos. Tortura, gente que desapareceu. Décadas depois, o país ainda tenta lidar com as feridas desse período. A própria criação da Comissão da Verdade, que a gente vê na imagem, foi um esforço para tentar jogar luz sobre os crimes que aconteceram. E tudo isso nos leva de volta àquela nossa primeira pergunta. Quais são os perigos da polarização extrema para a democracia? Bom, a história do Brasil em 1964 nos mostra de forma bem dura e trágica o que acontece quando os lados de uma disputa resolvem abandonar as regras do jogo democrático para impor seus próprios projetos.